Áudio leitura. Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, altera as leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006, revoga as leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a medida provisória nº 2.166, 67, de 24 de agosto de 2001, e da outras providências. Faço saber que o Congresso Nacional decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Disposições gerais. Artigo 1º-A. Esta lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de preservação permanente e as áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos. Parágrafo único. Tendo como objetivo o desenvolvimento sustentável, esta lei atenderá aos seguintes princípios. Afirmação do compromisso soberano do Brasil com a preservação das suas florestas e demais formas de vegetação nativa, bem como da biodiversidade do solo, dos recursos hídricos e da integridade do sistema climático, para o bem-estar das gerações presentes e futuras. Reafirmação da importância da função estratégica da atividade agropecuária e do papel das florestas e demais formas de vegetação nativa na sustentabilidade, no crescimento econômico, na melhoria da qualidade de vida da população brasileira e na presença do país nos mercados nacional e internacional de alimentos e bioenergia. Ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas, consagrando o compromisso do país com a compatibilização e harmonização entre o uso produtivo da terra e a preservação da água, do solo e da vegetação. Responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios, em colaboração com a sociedade civil, na criação de políticas para a preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas e rurais. Fomento à pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa. Criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa, e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis. Artigo 2º. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta lei estabelecem. Parágrafo 1º. Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta lei são consideradas uso irregular da propriedade, aplicando-se o procedimento sumário previsto no inciso 2º do artigo 275 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo Civil, sem prejuízo da responsabilidade civil nos termos do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e das sanções administrativas, civis e penais. Parágrafo 2º. As obrigações previstas nesta lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Artigo 3º. Para os efeitos desta lei, entende-se por Amazônia Legal, os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13 graus sul, dos estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44 graus oeste do estado do Maranhão. Área de preservação permanente, APP, área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Reserva legal, área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do artigo 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. Área rural consolidada, área de imóvel rural com ocupação antrópica pré-existente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agro-silvipastoris admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio. Pequena propriedade ou posse rural familiar, aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no artigo 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006. Uso alternativo do solo, substituição de vegetação nativa e formações sucessoras por outras coberturas do solo, como atividades agropecuárias, industriais, de geração e transmissão de energia, de mineração e de transporte, assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana. Manejo sustentável, administração da vegetação natural para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços. Também para os efeitos desta lei, entende-se por utilidade pública. A. As atividades de segurança nacional e proteção sanitária. B. As obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte, sistema viário, inclusive aquele necessário aos parcelamentos de solo urbano aprovados pelos municípios, saneamento, energia, telecomunicações, radiodifusão, bem como mineração, exceto, neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho. C. Atividades e obras de defesa civil. D. Atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das funções ambientais referidas no inciso 2º deste artigo. E outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Ainda para os efeitos desta lei, entende-se por interesse social. A.
As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas. B. A exploração agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse rural familiar ou por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da área. C. A implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades educacionais e culturais ao ar livre em áreas urbanas e rurais consolidadas, observadas as condições estabelecidas nesta lei. D. A regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas, observadas as condições estabelecidas na Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009. E. Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de efluentes tratados para projetos cujos recursos hídricos são partes integrantes e essenciais da atividade. F. As atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro e cascalho, outorgadas pela autoridade competente. G. Outras atividades similares devidamente caracterizadas e motivadas em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à atividade proposta, definidas em ato do chefe do Poder Executivo Federal. Seguindo as definições no artigo 3º. Para os efeitos desta lei, entende-se por atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. A. Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pontes e pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso d'água, ao acesso de pessoas e animais para a obtenção de água ou a retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável. B. Implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a outorga do direito de uso da água quando couber. C. Implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo. D. Construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro. E construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores. F. Construção e manutenção de cercas na propriedade. G. Pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos previstos na legislação aplicável. H. Coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência e produção de mudas como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos. E plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área. J. Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área. J. Atividades com o objetivo de recompor a vegetação nativa no entorno de nascentes ou outras áreas degradadas, conforme norma expedida pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). K. Outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, ou dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. Ainda para os efeitos desta lei, entende-se por vereda, fitofisionomia de savana encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa, buriti emergente sem formar dossel, em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas. Manguezal, ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com influência fluviomarinha, típica de solos limosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e de Santa Catarina. Salgado ou marismas tropicais e persalinos, áreas situadas em regiões com frequências de inundações intermediárias entre marés de cisígias e de quadratura, com solos cuja salinidade varia entre 100 e 150 partes por mil, onde pode ocorrer a presença de vegetação herbácea específica. Apicum, áreas de solos hipersalinos situadas nas regiões entre marés superiores, inundadas apenas pelas marés de cisígias, que apresentam salinidade superior a 150 partes por mil, desprovidas de vegetação vascular. Restinga, depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha com cobertura vegetal em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado. Nascente, afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a um curso d'água. Óleo d'água, afloramento natural do lençol freático mesmo que intermitente. Leito regular, a calha por onde correm regularmente as águas do curso d'água durante o ano. Área verde urbana, espaços públicos ou privados com predomínio de vegetação, preferencialmente nativa, natural ou recuperada, previstos no plano diretor, nas leis de zoneamento urbano e uso do solo do município, indisponíveis para construção de moradias, destinados aos propósitos de recreação, lazer, melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais. Várzea de inundação ou planície de inundação, áreas marginais a cursos d'água sujeitas a enchentes e inundações periódicas. Faixa de passagem de inundação, área de várzea ou planície de inundação adjacente a cursos d'água que permite o escoamento da enchente. Relevo ondulado, expressão geomorfológica usada para designar área caracterizada por movimentações do terreno que geram depressões, cuja intensidade permite sua classificação como relevo suave ondulado, ondulado, fortemente ondulado e montanhoso. Pousio, prática de interrupção temporária de atividades ou usos agrícolas, pecuários ou silviculturais, por no máximo 5 anos, para possibilitar a recuperação da capacidade de uso ou da estrutura física do solo. Áreas úmidas, pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica por águas, cobertas originalmente por florestas ou outras formas de vegetação adaptadas à inundação. Área urbana consolidada, aquela que atende os seguintes critérios: A. Estar incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica. B. Dispor de sistema viário implantado. C. Estar organizada em quadras e lotes predominantemente edificados.
D. Apresentar uso predominantemente urbano, caracterizado pela existência de edificações residenciais, comerciais, industriais, institucionais, mistas ou direcionadas à prestação de serviços. E. Dispor de, no mínimo, 2 dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana implantados. 1. Drenagem de águas pluviais. 2. Esgotamento sanitário. 3. Abastecimento de água potável. 4. Distribuição de energia elétrica e iluminação pública. E 5. Limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. Também para os efeitos desta lei, entende-se por crédito de carbono, ativo transacionável autônomo, com natureza jurídica de fruto civil no caso de créditos de carbono florestais de preservação ou de reflorestamento, exceto os oriundos de programas jurisdicionais, desde que respeitadas todas as limitações impostas a tais programas por esta lei, representativo de efetiva retenção, redução de emissões ou remoção de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente, obtido a partir de projetos ou programas de redução ou remoção de GE, realizados por entidade pública ou privada, submetidos a metodologias nacionais ou internacionais que adotem critérios e regras para mensuração, relato e verificação de emissões externos ao Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, SBCE. Parágrafo único. Para os fins desta lei, estende-se o tratamento dispensado aos imóveis a que se refere o inciso 5º deste artigo às propriedades e posses rurais com até 4 módulos fiscais que desenvolva atividades agro-silvipastoris, bem como as terras indígenas e as demais áreas de povos e comunidades tradicionais que façam uso coletivo do seu território. Das áreas de preservação permanente. Seção 1ª, da delimitação das áreas de preservação permanente. Artigo 4º. Considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta lei, as faixas marginais de qualquer curso d'água natural perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de a. 30 metros para os cursos d'água de menos de 10 metros de largura. B. 50 metros para os cursos d'água que tenham de 10 a 50 metros de largura. C. 100 metros para os cursos d'água que tenham de 50 a 200 metros de largura. D. 200 metros para os cursos d'água que tenham de 200 a 600 metros de largura. E 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros. As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de a. 100 metros em zonas rurais, exceto para o corpo d'água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros. B. 30 metros em zonas urbanas. As áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento. As áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. As encostas ou partes destas com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linha de maior declive. As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. Os manguezais, em toda a sua extensão. As bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais. No topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25 graus. As áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo essa definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d'água adjacente ou nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. As áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. Em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal com largura mínima de 50 metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. Parágrafo 1º. Não será exigida área de preservação permanente no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d'água naturais. Parágrafo 2º e 3º vetados. Parágrafo 4º. Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos 2º e 3º do caput, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo a autorização do órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). Parágrafo 5º. É admitido para pequena propriedade ou posse rural familiar, de que trata o inciso 5º do artigo 3º desta lei, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre. Parágrafo 6º. Nos imóveis rurais com até 15 módulos fiscais, é admitida, nas áreas de que tratam os incisos 1º e 2º do caput deste artigo, a prática da aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada, desde que sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos hídricos, garantindo sua qualidade e quantidade, de acordo com norma dos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente. Esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos. Seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente. O imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural, CAR. Não implique novas supressões de vegetação nativa. Parágrafo 7º a 9º vetados. Parágrafo 10. Em áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais, municipais ou distrital de meio ambiente, lei municipal ou distrital poderá definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso 1º do caput deste artigo, com regras que estabeleçam a não ocupação de áreas com risco de desastres, a observância das diretrizes do plano de recursos hídricos, do plano de bacia, do plano de drenagem ou do plano de saneamento básico se houver, e a previsão de que as atividades ou os empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental fixados nesta lei.
Artigo 5º. Na implantação de reservatório d'água artificial destinado à geração de energia ou abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das áreas de preservação permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 metros e máxima de 100 metros em área rural, e a faixa mínima de 15 metros e máxima de 30 metros em área urbana. Parágrafo 1º. Na implantação de reservatórios d'água artificiais de que trata o caput, o empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará plano ambiental de conservação e uso do entorno do reservatório, em conformidade com termo de referência expedido pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente SISNAMA, não podendo o uso exceder a 10% do total da área de preservação permanente. Parágrafo 2º. O plano ambiental de conservação e uso do entorno de reservatório artificial para os empreendimentos licitados a partir da vigência desta lei, deverá ser apresentado ao órgão ambiental concomitantemente com o plano básico ambiental e aprovado até o início da operação do empreendimento, não constituindo a sua ausência impedimento para a expedição da licença de instalação. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 6º. Consideram-se ainda de preservação permanente, quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades: conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e de rocha. Proteger as restingas ou veredas. Proteger várzeas. Abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção. Proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico. Formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias. Assegurar condições de bem-estar público. Auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares. Proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. Seção 2ª. Do regime de proteção das áreas de preservação permanente. Artigo 7º. A vegetação situada em área de preservação permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Parágrafo 1º. Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em área de preservação permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta lei. Parágrafo 2º. A obrigação prevista no parágrafo 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Parágrafo 3º. No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas no parágrafo 1º. Artigo 8º. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previstas nesta lei. Parágrafo 1º. A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. Parágrafo 2º. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente de que tratam os incisos 6º e 7º do caput do artigo 4º, poderá ser autorizada, excepcionalmente em locais onde a função ecológica do manguezal esteja comprometida, para execução de obras habitacionais e de urbanização, inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social, em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda. Parágrafo 3º. É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução, em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. Parágrafo 4º. Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta lei. Artigo 9º. É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente para obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto ambiental. Capítulo 3º. Das áreas de uso restrito. Artigo 10. Nos pantanais e planícies pantaneiras, é permitida a exploração ecologicamente sustentável, devendo-se considerar as recomendações técnicas dos órgãos oficiais de pesquisa, ficando novas supressões de vegetação nativa para uso alternativo do solo condicionadas à autorização do órgão estadual do meio ambiente, com base nas recomendações mencionadas neste artigo. Artigo 11. Em áreas de inclinação entre 25 graus e 45 graus, serão permitidos o manejo florestal sustentável e o exercício de atividades agro-silvipastoris, bem como a manutenção da infraestrutura física associada ao desenvolvimento das atividades, observadas boas práticas agronômicas, sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas as hipóteses de utilidade pública e interesse social. Capítulo 3º. A. Do uso ecologicamente sustentável dos apicuns e salgados. Artigo 11. A. A zona costeira é patrimônio nacional nos termos do parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, devendo sua ocupação e exploração dar-se de modo ecologicamente sustentável. Parágrafo 1º. Os apicuns e salgados podem ser utilizados em atividades de carcinicultura e salinas, desde que observados os seguintes requisitos: área total ocupada em cada estado não superior a 10% dessa modalidade de fitofisionomia no bioma amazônico, e a 35% no restante do país, excluídas as ocupações consolidadas que atendam ao disposto no parágrafo 6º deste artigo. Salvaguarda da absoluta integridade dos manguezais arbustivos e dos processos ecológicos essenciais a eles associados, bem como da sua produtividade biológica e condição de berçário de recursos pesqueiros. Licenciamento da atividade e das instalações pelo órgão ambiental estadual, cientificado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e no caso de uso de terrenos de marinha ou outros bens da União, realizada a regularização prévia da titulação perante a União. Recolhimento, tratamento e disposição adequados dos efluentes e resíduos. Garantia da manutenção da qualidade da água e do solo, respeitadas as áreas de preservação permanente. E respeito às atividades tradicionais de sobrevivência das comunidades locais. Parágrafo 2º. A licença ambiental na hipótese deste artigo será de 5 anos, renovável apenas se o empreendedor cumprir as exigências da legislação ambiental e do próprio licenciamento, mediante comprovação anual, inclusive por mídia fotográfica.
Parágrafo 3º. São sujeitos à apresentação de estudo prévio de impacto ambiental, EPIA, e relatório de impacto ambiental, RIMA, os novos empreendimentos. Com área superior a 50 hectares, vedada a fragmentação do projeto para ocultar ou camuflar seu porte. Com área de até 50 hectares, se potencialmente causadores de significativa degradação do meio ambiente. Ou localizados em região com adensamento de empreendimentos de carcinicultura ou salinas cujo impacto afete áreas comuns. Parágrafo 4º. O órgão licenciador competente, mediante decisão motivada, poderá, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, bem como do dever de recuperar os danos ambientais causados, alterar as condicionantes e as medidas de controle e adequação quando ocorrer descumprimento ou cumprimento inadequado das condicionantes ou medidas de controle previstas no licenciamento, ou desobediência às normas aplicáveis. Fornecimento de informação falsa, dúbia ou enganosa, inclusive por omissão, em qualquer fase do licenciamento ou período de validade da licença. Ou superveniência de informações sobre riscos ao meio ambiente ou à saúde pública. Parágrafo 5º. A ampliação da ocupação de apicuns e salgados respeitará o zoneamento ecológico-econômico da zona costeira, ZEZOC, com a individualização das áreas ainda passíveis de uso, em escala mínima de 1 por 10 mil, que deverá ser concluído por cada estado no prazo máximo de 1 ano a partir da data da publicação desta lei. Parágrafo 6º. É assegurada a regularização das atividades e empreendimentos de carcinicultura e salinas cuja ocupação e implantação tenham ocorrido antes de 22 de julho de 2008, desde que o empreendedor, pessoa física ou jurídica, comprove sua localização em apicum ou salgado e se obrigue, por termo de compromisso, a proteger a integridade dos manguezais arbustivos adjacentes. Parágrafo 7º. É vedada a manutenção, licenciamento ou regularização, em qualquer hipótese ou forma, de ocupação ou exploração irregular em apicum ou salgado, ressalvadas as exceções previstas neste artigo. Capítulo 4º. Da área de reserva legal. Seção 1ª. Da delimitação da área de reserva legal. Artigo 12. Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação nativa, a título de reserva legal, sem prejuízo da aplicação das normas sobre as áreas de preservação permanente, observados os seguintes percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos previstos no artigo 68 desta lei. Localizado na Amazônia Legal. A. 80% no imóvel situado em área de florestas. B. 35% no imóvel situado em área de cerrado. C. 20% no imóvel situado em área de Campos Gerais. Localizado nas demais regiões do país, 20%. Parágrafo 1º. Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para assentamentos pelo Programa de Reforma Agrária, será considerada, para fins do disposto do caput, a área do imóvel antes do fracionamento. Parágrafo 2º. O percentual de reserva legal em imóvel situado em área de formações florestais, de cerrado ou de Campos Gerais na Amazônia Legal será definido considerando separadamente os índices contidos nas alíneas A, B e C do inciso 1º do caput. Parágrafo 3º. Após a implantação do CAR, a supressão de novas áreas de floresta ou outras formas de vegetação nativa apenas será autorizada pelo órgão ambiental estadual integrante do CISNAMA, se o imóvel estiver inserido no mencionado cadastro, ressalvado o previsto no artigo 30. Parágrafo 4º. Nos casos da alínea A do inciso 1º, o poder público poderá reduzir a reserva legal para até 50% para fins de recomposição, quando o município tiver mais de 50% da área ocupada por unidades de conservação da natureza de domínio público e por terras indígenas homologadas. Parágrafo 5º. Nos casos da alínea A do inciso 1º, o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual de Meio Ambiente, poderá reduzir a reserva legal para até 50%, quando o estado tiver zoneamento ecológico-econômico aprovado e mais de 65% do seu território ocupado por unidades de conservação da natureza de domínio público, devidamente regularizadas, e por terras indígenas homologadas. Parágrafo 6º. Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de esgoto não estão sujeitos à constituição de reserva legal. Parágrafo 7º. Não será exigido reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas por detentor de concessão, permissão ou autorização para exploração de potencial de energia hidráulica, nas quais funcionem empreendimentos de geração de energia elétrica, subestações ou sejam instaladas linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica. Parágrafo 8º. Não será exigido reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. Artigo 13. Quando indicado pelo zoneamento ecológico-econômico, ZE estadual, realizado segundo metodologia unificada, o poder público federal poderá reduzir exclusivamente para fins de regularização, mediante recomposição, regeneração ou compensação da reserva legal de imóveis com área rural consolidada, situados em área de floresta localizada na Amazônia Legal para até 50% da propriedade, excluídas as áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos e os corredores ecológicos. Ampliar as áreas de reserva legal em até 50% dos percentuais previstos nesta lei, para cumprimento de metas nacionais de proteção à biodiversidade ou de redução de emissão de gases de efeito estufa. Parágrafo 1º. No caso previsto no inciso 1º do caput, o proprietário ou possuidor de imóvel rural que mantiver reserva legal conservada e averbada em área superior aos percentuais exigidos no referido inciso poderá instituir servidão ambiental sobre a área excedente, nos termos da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e cota de reserva ambiental. Parágrafo 2º. Os estados que não possuem seus zoneamentos ecológico-econômicos, ZES segundo a metodologia unificada, estabelecida em norma federal, terão o prazo de 5 anos, a partir da data da publicação desta lei, para sua elaboração e aprovação. Artigo 14. A localização da área de reserva legal no imóvel rural deverá levar em consideração os seguintes estudos e critérios: o plano de bacia hidrográfica, o zoneamento ecológico-econômico, a formação de corredores ecológicos com outra reserva legal, com área de preservação permanente com unidade de conservação ou com outra área legalmente protegida, as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade e as áreas de maior fragilidade ambiental. Parágrafo 1º. O órgão estadual integrante do CISNAMA ou instituição por ele habilitada deverá aprovar a localização da reserva legal após a inclusão do imóvel no CAR, conforme o artigo 29 desta lei.
Parágrafo 2º. Protocolada a documentação exigida para análise da localização da área de reserva legal, ao proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputada sanção administrativa, inclusive restrição a direitos, por qualquer órgão ambiental competente integrante do CISNAMA, em razão da não formalização da área de reserva legal. Artigo 15. Será admitido o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal do imóvel, desde que o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo. A área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual integrante do CISNAMA. E o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, CAR, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. O regime de proteção da área de preservação permanente não se altera na hipótese prevista neste artigo. Parágrafo 2º. O proprietário ou possuidor de imóvel com reserva legal conservada e inscrita no Cadastro Ambiental Rural, CAR, de que trata o artigo 29, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por esta lei, poderá utilizar a área excedente para fins de constituição de servidão ambiental, cota de reserva ambiental e outros instrumentos congêneres previstos nesta lei. Parágrafo 3º. O cômputo de que trata o caput aplica-se a todas as modalidades de cumprimento da reserva legal, abrangendo a regeneração, a recomposição e a compensação. Parágrafo 4º. É dispensada a aplicação do inciso 1º do caput deste artigo, quando as áreas de preservação permanente conservadas ou em processo de recuperação, somadas às demais florestas e outras formas de vegetação nativa existentes em imóvel, ultrapassarem. Inciso 1º. 80% do imóvel rural localizado em áreas de floresta na Amazônia Legal. Artigo 16. Poderá ser instituído reserva legal em regime de condomínio ou coletiva entre propriedades rurais, respeitado o percentual previsto no artigo 12 em relação a cada imóvel. Parágrafo único. No parcelamento de imóveis rurais, a área de reserva legal poderá ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes. Seção 2ª. Do regime de proteção da reserva legal. Artigo 17. A reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado. Parágrafo 1º. Admite-se a exploração econômica da reserva legal mediante manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do CISNAMA, de acordo com as modalidades previstas no artigo 20. Parágrafo 2º. Para fins de manejo de reserva legal na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do CISNAMA deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo. Parágrafo 3º. É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de reserva legal desmatada irregularmente após 22 de julho de 2008. Parágrafo 4º. Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá ser iniciado, nas áreas de que trata o parágrafo 3º deste artigo, o processo de recomposição da reserva legal em até 2 anos contados a partir da data da publicação desta lei, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental, PRA, de que trata o artigo 59. Artigo 18. A área de reserva legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR, de que trata o artigo 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta lei. Parágrafo 1º. A inscrição da reserva legal no CAR será feita mediante a apresentação de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do chefe do Poder Executivo. Parágrafo 2º. Na posse, a área de reserva legal é assegurada por termo de compromisso firmado pelo possuidor com o órgão competente do CISNAMA, com força de título executivo extrajudicial que explicite, no mínimo, a localização da área de reserva legal e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta lei. Parágrafo 3º. A transferência da posse implica a subrogação das obrigações assumidas no termo de compromisso de que trata o parágrafo 2º. Parágrafo 4º. O registro da reserva legal no CAR desobriga a averbação no cartório de registro de imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta lei e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade deste ato. Artigo 19. A inserção do imóvel rural em perímetro urbano definido mediante lei municipal não desobriga o proprietário ou posseiro da manutenção da área de reserva legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento do solo, para fins urbanos aprovado segundo a legislação específica, e consoante as diretrizes do plano diretor, de que trata o parágrafo 1º do artigo 182 da Constituição Federal. Artigo 20. No manejo sustentável da vegetação florestal da reserva legal, serão adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável, sem propósito comercial para consumo na propriedade, e manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial. Artigo 21. É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes, devendo-se observar os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos quando houver a época de maturação dos frutos e sementes. Técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos, bambus e raízes. Artigo 22. O manejo florestal sustentável da vegetação da reserva legal com propósito comercial depende de autorização do órgão competente e deverá atender às seguintes diretrizes e orientações: não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa da área. Assegurar a manutenção da diversidade das espécies. Conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas. Artigo 23. O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito comercial para consumo no próprio imóvel independe de autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental a motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 metros cúbicos. Artigo 24. No manejo florestal nas áreas fora de reserva legal, aplica-se igualmente o disposto nos artigos 21, 22 e 23. Seção 3ª, do regime de proteção das áreas verdes urbanas. Artigo 25. O poder público municipal contará para o estabelecimento de áreas verdes urbanas com os seguintes instrumentos:
o exercício do direito de preempção para aquisição de remanescentes florestais relevantes, conforme dispõe a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. A transformação das reservas legais em áreas verdes nas expansões urbanas. O estabelecimento de exigência de áreas verdes nos loteamentos, empreendimentos comerciais e na implantação de infraestrutura. E aplicação em áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental. Capítulo 5º, da supressão de vegetação para uso alternativo do solo. Artigo 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR, de que trata o artigo 29, e de prévia autorização do órgão estadual competente do CISNAMA. Parágrafo 1º vetado. Parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º, no caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a utilização de espécies nativas do mesmo bioma onde ocorreu a supressão. Parágrafo 4º. O requerimento de autorização de supressão de que trata o caput conterá, no mínimo, as seguintes informações: a localização do imóvel, das áreas de preservação permanente, da reserva legal e das áreas de uso restrito, por coordenada geográfica, com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel. A reposição ou compensação florestal, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33. A utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas. O uso alternativo da área a ser desmatada. Artigo 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que abriga espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos federal ou estadual ou municipal do CISNAMA ou espécies migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. Artigo 28. Não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo no imóvel rural que possuir área abandonada. Capítulo 6º, do Cadastro Ambiental Rural. Artigo 29. É criado o Cadastro Ambiental Rural, CAR, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (SINIMA), registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle e monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Parágrafo 1º. A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita, preferencialmente, no órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do regulamento, exigirá do proprietário ou possuidor rural. Identificação do proprietário ou possuidor rural. Comprovação da propriedade ou posse. Identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel, informando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de preservação permanente, das áreas de uso restrito, das áreas consolidadas e, caso existente, também da localização da reserva legal. Parágrafo 2º. O cadastramento não será considerado título para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse, tampouco elimina a necessidade de cumprimento do disposto no artigo 2º da Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001. Parágrafo 3º. A inscrição no CAR é obrigatória e por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais. Parágrafo 4º. Terão direito à adesão ao PRA, de que trata o artigo 59 desta lei, os proprietários e possuidores dos imóveis rurais, com área acima de 4 módulos fiscais, que os inscreverem no CAR até o dia 31 de dezembro de 2023, bem como os proprietários e possuidores dos imóveis rurais, com área de até 4 módulos fiscais, ou que atendam ao disposto no artigo 3º da Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que os inscreverem no CAR até o dia 31 de dezembro de 2025. Parágrafo 5º. É o produtor rural autorizado a apresentar o CAR, de que trata o caput deste artigo, para fins de apuração da área tributável, prevista no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR. Artigo 30. Nos casos em que a reserva legal já tenha sido averbada na matrícula do imóvel e em que essa averbação identifique o perímetro e a localização da reserva, o proprietário não será obrigado a fornecer ao órgão ambiental as informações relativas à reserva legal, previstas no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 29. Parágrafo único. Para que o proprietário se desobrigue nos termos do caput, deverá apresentar ao órgão ambiental competente a certidão de registro de imóveis onde conste a averbação da reserva legal ou termo de compromisso já firmado nos casos de posse. Capítulo 7º. Da exploração florestal. Artigo 31. A exploração de florestas nativas e formações sucessoras, de domínio público ou privado, ressalvados os casos previstos nos artigos 21, 23 e 24, dependerá de licenciamento pelo órgão competente do CISNAMA, mediante aprovação prévia de plano de manejo florestal sustentável, PMFS, que contemple técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme. Parágrafo 1º. O PMFS atenderá aos seguintes fundamentos técnicos e científicos: caracterização dos meios físico e biológico, determinação do estoque existente, intensidade de exploração compatível com a capacidade de suporte ambiental da floresta, ciclo de corte compatível com o tempo de restabelecimento do volume de produto extraído da floresta, promoção da regeneração natural da floresta, adoção de sistema silvicultural adequado, adoção de sistema de exploração adequado, monitoramento do desenvolvimento da floresta remanescente, adoção de medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais. Parágrafo 2º. A aprovação do PMFS pelo órgão competente do CISNAMA confere ao seu detentor a licença ambiental para a prática do manejo florestal sustentável, não se aplicando outras etapas de licenciamento ambiental. Parágrafo 3º. O detentor do PMFS encaminhará relatório anual ao órgão ambiental competente, com as informações sobre toda a área de manejo florestal sustentável e a descrição das atividades realizadas. Parágrafo 4º. O PMFS será submetido a vistorias técnicas para fiscalizar as operações e atividades desenvolvidas na área de manejo.
Parágrafo 5º. Respeitado o disposto neste artigo, serão estabelecidas em ato do chefe do Poder Executivo disposições diferenciadas sobre os PMFS em escala empresarial, de pequena escala e comunitário. Parágrafo 6º. Para fins de manejo florestal na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos do CISNAMA deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação dos referidos PMFS. Parágrafo 7º. Compete ao órgão federal de meio ambiente a aprovação de PMFS incidentes em florestas públicas de domínio da União. Artigo 32. São isentos de PMFS a supressão de florestas e formações sucessoras para uso alternativo do solo, o manejo e a exploração de florestas plantadas localizadas fora das áreas de preservação permanente e de reserva legal, a exploração florestal não comercial realizada nas propriedades rurais a que se refere o inciso 5º do artigo 3º, ou por populações tradicionais. Artigo 33. As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal em suas atividades devem suprir-se de recursos oriundos de florestas plantadas. PMFS de floresta nativa aprovado pelo órgão competente do CISNAMA. Supressão de vegetação nativa autorizada pelo órgão competente do CISNAMA. Outras formas de biomassa florestal definidas pelo órgão competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa, ou que detenham autorização para supressão de vegetação nativa. Parágrafo 2º. É isento da obrigatoriedade da reposição florestal aquele que utilize costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos provenientes da atividade industrial. Matéria-prima florestal. A. Oriunda de PMFS. B. Oriunda de floresta plantada. C. Não madeireira. Parágrafo 3º. A isenção da obrigatoriedade da reposição florestal não desobriga o interessado da comprovação perante a autoridade competente da origem do recurso florestal utilizado. Parágrafo 4º. A reposição florestal será efetivada no estado de origem da matéria-prima utilizada, mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas, conforme determinações do órgão competente do CISNAMA. Artigo 34. As empresas industriais que utilizam grande quantidade de matéria-prima florestal são obrigadas a elaborar e implementar plano de suprimento sustentável, PSS, a ser submetido à aprovação do órgão competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. O PSS assegurará produção equivalente ao consumo de matéria-prima florestal pela atividade industrial. Parágrafo 2º. O PSS incluirá no mínimo programação de suprimento de matéria-prima florestal, indicação das áreas de origem da matéria-prima florestal georreferenciadas, cópia do contrato entre os particulares envolvidos, quando o PSS incluir suprimento de matéria-prima florestal oriunda de terras pertencentes a terceiros. Parágrafo 3º. Admite-se o suprimento mediante matéria-prima em oferta no mercado, na fase inicial de instalação da atividade industrial nas condições e durante o período, não superior a 10 anos, previstos no PSS, ressalvados os contratos de suprimento mencionados no inciso 3º do parágrafo 2º. No caso de aquisição de produtos provenientes do plantio de florestas exóticas, licenciadas por órgão competente do CISNAMA, o suprimento será comprovado posteriormente mediante relatório anual em que conste a localização da floresta e as quantidades produzidas. Parágrafo 4º. O PSS de empresas siderúrgicas, metalúrgicas ou outras que consumam grandes quantidades de carvão vegetal ou lenha, estabelecerá a utilização exclusiva de matéria-prima oriunda de florestas plantadas, ou de PMFS, e será parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Parágrafo 5º. Serão estabelecidos, em ato do chefe do Poder Executivo, os parâmetros de utilização de matéria-prima florestal para fins de enquadramento das empresas industriais no disposto no caput. Capítulo 8º. Do controle da origem dos produtos florestais.